Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda terça-feira é nosso dia aqui de tendências e pendências aqui do seu Varejo Cast. Estamos aqui de novo na área, comigo meu amigo Fred Alecrim. Tudo massa, começando mais uma semana, essa primeira semana do ano pós-carnaval, que existe sempre aquela... Sempre nas nossas redes tem aquele duelo entre pessoas que dizem o Brasil só começa depois do carnaval. E aqueles outros dizendo, não, eu já comecei, o ano já começou e tal, mas o que a gente sente é que faz sentido que a energia do carnaval, ela fica aquela ansiedade, pelo menos o que eu percebo é que realmente as coisas fluem mais rápido pós-carnaval, né, Caio Camargo? E você ainda aproveitou, enquanto São Paulo estava imersa num pós-carnaval com Baiana System, Daniela Mercury, Léo Santana, você estava no Allianz Parque. E veja, queridos ouvintes, queridas ouvintes, não era para ver um jogo do Palmeiras, porque, meu amigo Caio Camargo, é Corinthians. Exatamente. Era para assistir o show do Offspring. É isso mesmo, meu amigo? É verdade, curtindo um bom rock and roll para encerrar o carnaval. Isso porque ainda no caminho de casa até lá, passei por uns 3 bloqueios da CT lá de trânsito, com um monte de bloquinho acontecendo, mas a gente conseguiu chegar lá. Showzaço e tal, primeiro show do meu filho em estádio, festival, então aquela coisa legal pra caramba. E é bom que você fala, seja bem explícito, minha filha, por exemplo, você falar que eu fui assistir coisa do Palmeiras, ela me arranca de casa. Brincadeiras à parte, futebol, paixões à parte. Ô Fred, esse papo do carnaval, a gente não sabe, na verdade, que se de fato o Brasil só começa depois de carnaval, ou seja, ou também se não tenho mais desculpa para postergar alguma coisa. O carnaval é a última desculpa. Primeira, deixa o ano que vem, quando tá perto do Réveillon, deixa um pouquinho mais, daqui a pouco chega o carnaval. Bom, acabou o carnaval, agora não temos mais desculpa. Temos que seguir o ano para frente, temos que botar os investimentos na pista, botar as ações aí a serem realizadas, ou seja, muita gente que posterga, na verdade, até o carnaval, agora não tem mais motivo, tem que seguir o ano porque já estamos aqui meados de março, né, cara? Ou seja, já passaram 2 meses e meio do ano ali, quase, estamos no metade do terceiro mês, ou seja, o ano tá correndo, né? Para muita gente já passou, muita coisa aconteceu para nós aqui, com NRF, pós-NRF, eventos, a gente tá fazendo um monte de coisa, já começamos o ano a longo prazo aqui, cara, mas tá na hora do pessoal realmente botar a máquina para rodar. E para falar de máquina para rodar, uma das coisas que sempre estão na pauta, a gente vem tratando nesses últimos tendências e pendências, né? Esse papo da presença digital, né? Presença digital, necessidade, e você, Fred, criou um artigo muito interessante aqui, batizado aqui que o céu é limite, mas o céu aqui construído de forma diferente, com SEO, as siglas famosas aqui do Search Engine Optimization, otimização de mecanismos de busca. Vamos lá, Fred, o que significa o SEO é o limite, nosso tema de hoje aqui do Varejo Cast? Pois é, meu amigo Caio Camargo, isso foi muito motivado, né, o artigo, né, que tá lá no LinkedIn, tá lá no blog o Algo Mais também, foi muito, mas muito inspirado no artigo que você trouxe, na provocação que você trouxe do Algoritmocracia, né, que também virou um episódio, tá aqui, se você não ouviu, vai ouvir. Caio trouxe uma provocação muito bacana, baseada em que quem comanda é o algoritmo, e o algoritmo, para ser teu amigo, para ser seu coleguinha, você precisa colocar uma graninha lá, porque senão ele não te favorece. Então, a partir daí, eu comecei a dar uma estudada em que outras coisas vêm mudando. A gente já tinha falado aqui da geração Z, que era uma geração que não pesquisava mais no Google. Lembra disso? Que a gente até falou sobre isso também. Por não pesquisar mais no Google, é claro que eu não entrego mais dados de pesquisa para aquela ferramenta da maneira que sempre foi tradicional. A gente viu que a geração Z já vai direto na ferramenta, ou hoje utilizando muito as ferramentas de IA para pesquisa, né? Inclusive já, por exemplo, você tem uma extensão do ChatGPT que você coloca no Google e passa a ser o próprio ChatGPT o buscador, né? Então tem muita coisa acontecendo também na área de busca, ou seja, se você está fazendo a moda antiga, o seu impulsionamento, seus investimentos em Google Ads, em outras coisas, é muito importante você se ligar nesse nosso papo de hoje, porque, por exemplo, a HubSpot, que é um gigante, né, do marketing digital, perdeu
80% do tráfego do seu blog em 18 meses porque apostou no modelo antigo de SEO, ou seja, não é só teoria, isso a gente está vendo o impacto real. É por isso que diz assim, o céu não é mais o limite, ou seja, não é o quanto o investimento em si, mas você precisa ver que tipo de investimento para onde está indo, porque o comportamento de quem fornece os dados mudou, ou seja, eles não estão indo mais nas ferramentas tradicionais, não é isso, Caio? Fred, eu vejo um pouco disso em casa, né, cara? Meu filho, se eu pedir para ele buscar alguma coisa, vamos lá, nosso processo de busca, de análise, de pesquisa com o advento da internet era sempre o mesmo. Entrava lá no indexador, seja o Google lá para trás, vou ativar o gatilho da memória da galera, o KD, lembra do KD? KD, Yahoo, desde aquela época do KD, a gente não mudou a maneira de buscar o assunto na internet. A gente entrava num desses sites, pesquisava um tema, apareciam na sua frente uma série de links, certo? Você acessava cada um daqueles links, tinha que ler o que tinha cada um daqueles links, e a partir daquilo você tomava a sua atitude, se aquilo é para tua pesquisa ou não, se fazia sentido ou não, se você seguia naquela leitura ou não. Esse é o modus operandi tradicional, que é um fato, a inteligência artificial mudou drasticamente, né? Tanto da maneira como as pessoas usam no chat GPT, até eu brinco quando eu faço lá os workshops de IA, o Perplexity, eu falo assim, o processo vai mudar, tudo que é processo, né, que é esse pensar, essa ação, tem chance de ser mudado por algum tipo de tecnologia. O Perplexity é uma dessas IAs que foi a primeira a mudar e colocar fonte. Hoje quase todas elas colocam uma fonte para você do que está sendo colocado, mas foi o primeiro que fazia a varredura da busca e já entregava quase o completo. Ó, fiz essa busca, essas foram as fontes, mas o resultado final é esse aqui, né? E eu acho que as pessoas a gente já está matando esse processo da busca, né? E isso acaba afetando a maneira como a gente se coloca como site. Porque hoje, exatamente, não adianta você abrir o teu .com, tá indexado as melhores palavras, tá? Hoje não é para você aparecer no Google, é para você aparecer na IA, né? Na IA, como é que é isso? O grande segredo da história hoje é, será que a IA vai conseguir me encontrar? Né? E eu tava esses dias com um grupo de palestrantes lá e a gente começou a fazer algumas buscas e via lá, palestrantes, sei lá, de tecnologia, apareciam alguns nomes, apareciam alguns nomes. Eu falei, tá, como é que a gente faz agora? Qual que é a ciência para que eu apareça para IA? Não é mais aparecer para o Google. Como é que eu sou indexado para IA? E normalmente, tá? Essa maneira de trabalhar não é a mesma, certo? E isso, além dessa forma da IA, né, existem outras formas de a gente tentar se colocar como conteúdo, né? Como é que a gente se posiciona nesse meio? Certíssimo, Caio. Então, você imagina, isso reforça muito do que a gente já falou várias vezes aqui, você que está nos ouvindo, do livro do Doug Stephens, A Ressurreição do Varejo, onde ele fala que esse componente mudou. Não é mais o varejo que influencia as pessoas, mas as pessoas que influenciam como o varejo atua. E a gente está vendo isso mais uma vez em algo tão importante para o varejo digital. Enquanto, como o Caio falou muito bem, como você falou muito bem, Caio, antes a gente deixava ali os rastros, né, que tanto o Google usava para preparar seus algoritmos, para entregar para você uma presença digital para quem impulsionasse ou até mesmo os orgânicos. Agora que as pessoas já não estão tendo esse comportamento de antes, de pesquisar no Google, como é que eu posso ser relevante e continuar aparecendo nesse mundo? Essa é a pergunta e a provocação do meu artigo, né, da nossa ideia que a gente construiu aqui juntos também, Caio, é exatamente essa. E agora, já que as coisas mudaram? E agora você já vai perceber, você que está nos ouvindo, né, e meu amigo Caio, que já tem gente dizendo na internet, o Google morreu. Porque sempre tem aquele cara que quer chamar você para ler alguma coisa assim, esqueça o Google, agora é não sei o quê. Só que no episódio passado a gente falou que a Google é investidora do Anthropic, que é do Cloud, né, do Cloud. Né? Então, assim, quem tem grana, você pode até chegar um pouquinho mais tarde, mas você acaba fazendo um quick win, né? Que é exatamente o que eles fizeram. O quick win é, se eu ainda não entrei nessa e está todo mundo entrando, isso pode ameaçar o meu negócio, ao invés de começar do zero, eu vou investir em alguém que já entrega isso, vou me associar e aí eu já começo a entregar para o meu cliente, para o mercado, isso daí ao invés de começar do zero. Então, esse é um ponto. Porque se as coisas mudaram, é claro que o Google não vai ficar para trás, é claro que a Alphabet não vai ficar para trás, né? Que é a detentora aí do Google. Mas, sim, as coisas mudaram.
Você que é varejista, você que é profissional do varejo, profissional de marketing, o que fazer para continuar relevante quando aquele mundo que a gente conhecia já não é mais o mesmo, né, Caio? E qual está a resposta na tua visão, Fred? Bom, primeiro, assim, tem alguns caminhos, né, Caio? E a gente falou um pouco sobre isso. O primeiro, e a gente está vendo algumas empresas investiram nisso, é o famoso UGC, que já é famoso por muita gente, que é o User Generated Content. Ou seja, a sua marca estimular que pessoas gerem conteúdo por você. Veja que isso é diferente de influencers. O GC muitas vezes não tem nenhuma relação ali de remuneração, ou às vezes quando tem de afiliados e não de um influencer que você está pagando para fazer a divulgação do seu negócio. Então, ao invés de você tentar competir aí com os blogs, com aquelas postagens que já não indexam mais como indexavam antes, você inspira os seus clientes ou pessoas a criarem conteúdos. E aí isso pode ser um ponto. Quer um exemplo de UGC? Você, quando viu aquele tapume maravilhoso da Louis Vuitton na Quinta Avenida, primeira coisa que você fez foi apontar o celular e começar a gravar um conteúdo falando daqui. Exatamente. E isso, muita gente que estava em Nova York que te acompanha, acabou indo lá por causa do teu conteúdo. Aí de lá você olha a loja da Louis Vuitton do lado e vou lá para ver, porque se aqui, como é que é a temporária? E aí você entra e pelo menos um chocolatezinho de $350 você compra, percebe? Então uma coisa vai levando a outra, ao invés... Então, olha como o fluxo foi diferente, né? Então, o UGC é um grande caminho para isso, tá? Então, pensar assim, como que você pode inspirar, e isso vai além, eu diria, não sei se você concorda, Caio, que até a evolução daquela questão do espaço instagramável, porque não é apenas um espaço, né? E a gente tem exemplos de marcas que já estão fazendo isso. Fred, lá em Nova York também, além da Louis Vuitton, né, cara, até o Far, cara, foi uma das marcas que a gente visitou também, tinha um espaço exatamente para a criação desse conteúdo, tá? Eu concordo com você, cara, é uma evolução do instagramável, tá? Mas acho que tem muito a ver, ele não se perde, né? Eu acho que, como toda evolução, não se perde o que é o instagramável, né? É uma apresentação de prato num restaurante, um atendimento diferenciado, tudo isso ajuda, né? Então esses espaços, talvez não como um espaço que eu bato foto porque é um lugar bonito para tirar uma foto, mas um espaço onde eu consigo criar conteúdo, pode ser um lab de beleza, né? Vamos supor uma loja de beleza, tem uma área onde a pessoa pode fazer a maquiagem lá e fazer um tutorial de maquiagem dentro daquela loja, né? Isso ajuda a fazer, por exemplo, uma propaganda do teu negócio. A maneira como você irradia. E é interessante falar, né, que existem hoje, se a gente olhava só o Google como uma ferramenta de busca, hoje você tem o YouTube como ferramenta de busca, o TikTok como ferramenta de busca, né? Então hoje não adianta você ter uma receita de bolo de SEO apenas pensando só em Google, né? Talvez onde a gente fala de texto eu acho que é um tema talvez mais ainda focado no Google, nas IAs e tudo mais, mas existem outros tipos de conteúdo hoje que não são textos. Inclusive, os textos têm se perdido ao longo do tempo. A conversa hoje muito mais com vídeo, com áudio, inclusive áudio, que é podcast, que você está escutando a gente como podcast, como uma ótima ferramenta ali para você colocar teu conteúdo, disparar teu conteúdo. Mas aqui o tema que a gente está falando é como a gente usa, né, os criadores de conteúdo, né, e não são os influencers, porque nem todo criador de conteúdo é um influencer e vice-versa. Então, assim, mas como é que a gente usa isso em prol do seu negócio, certo, Fred? Certíssimo. E trazendo um outro exemplo, tem uma ferramenta que muitas empresas, principalmente de tecnologia, usam, a gente usa aqui também, que é o Notion, né, que é um wiki, vamos dizer assim, você ali pode ter um blog, pode ter o seu site. No nosso caso, você tem conteúdos maravilhosos do episódios de terça-feira do nosso Tendência e Pendência. Se você ainda não viu o nosso Notion, é só você clicar aqui no descritivo, porque tem todo episódio de terça-feira vira um checklist, um plano de ação que você pode usar com o seu time para implementar a tendência que fizer sentido aí para o seu negócio. Então, o que o Notion faz? O Notion ele tem uma plataforma de design com templates, com ícones, com kits, e aí as pessoas podem subir os templates delas, elas mesmas divulgam os templates delas, ou pode uma pessoa gostar de um template e fazer uma divulgação daquele template, ou seja, uma oportunidade de criar algo meu e divulgo algo meu, mas é na plataforma. Então é como, por exemplo, né, a gente estava offline aqui, você perguntando da Telfar, em Nova York, que tem
útil, né? Tudo lá. Então, eu ir lá fazer um blog, fazer um vídeo sobre moda utilizando os produtos da Telfar dentro da Telfar. Então, eu não estou sendo remunerado pela Telfar, mas o meu conteúdo é moda. A loja tem uma estrutura para que eu faça isso, ela permite que eu faça isso e eu estou divulgando e sempre vai ter alguém. Onde é isso? Que produto é esse? Mesmo que você não cite, né? Você acaba tendo que responder essas perguntas. Então, é muito importante utilizar esse caminho, eu gosto muito desse caminho, do UGC, do User Generated Content. Mas tem um outro também, Caio, que é muito importante, que é o EGC, que é o Employee Generated Content, que é o próprio colaborador, funcionário, gerar conteúdo também, que é uma outra maneira, porque ali cada colaborador ali da empresa tem sua comunidade de clientes, como tem também sua comunidade, sua rede de família, amigos. Então isso também pode te ajudar a ser encontrado nessa mudança, né, da maneira das pessoas pesquisarem. Então pode ser também um grande incentivo. O que é que você acha dessa? Cara, acho que faz total sentido, legal esse EGC, né? E é legal porque o LinkedIn, eu acho que assume muito essa postura, né? De você tanto ter o criador de conteúdo, nós que somos especialistas falando de uma maneira geral de mercado, como muita gente falando da própria marca. Né? Do que foi feito. Você vê, por exemplo, muito CEO da empresa, né? CEO de supermercado, de farma, que não são fundadores, são executivos, né? Falando das benesses, das campanhas, dos movimentos, né? Em prol das pessoas e tal. Isso é bem interessante e ajuda a espalhar. Eu acho que faz sentido, Fred, vê se faz sentido isso aqui que eu vou falar. Se a gente, sei lá, um usuário tradicional no Instagram, ele posta um conteúdo dele, certo? Ele posta um conteúdo dele, mas eventualmente ele tem que às vezes pagar para que a ferramenta acelere aquele conteúdo dele, né? Obviamente, se ele entrar num viral, ele consegue pegar. E as marcas, acho que estão nesse caminho, né? Ao invés de ter que pagar para aparecer, usar o viral com as pessoas. Então é um caminho para viralizar o seu conteúdo através das pessoas, né? Então, para você não depender de propaganda paga nessa conversa, você criar estratégias que você consiga influenciar as pessoas a irradiar aquilo que você fala. E a gente vê o meme da internet acontecendo isso, né? Você faz uma coisa engraçada, as pessoas usam aquilo e espalham você como humorista, como um cara de humor, alguma coisa assim. E eu acho que tem a mesma história quando a gente fala do institucional das marcas, né? Como é que você usa as pessoas para criar este conteúdo? Do Notion é legal falar também, né, que muitas das coisas do Notion, de outras plataformas, né, elas estão normalmente colocadas como subdomínios, né? Então você tem um domínio de marca, um .com.br, barra alguma outra coisa. E esse barra alguma outra coisa pode ser muito bacana, né? Você falou dos afiliados, né? Hoje a Magalu fazia isso, o Mercado Livre, você tem Magazine Luiza barra e o afiliado, o Mercado Livre barra e o afiliado, né? Então isso permite que isso ajude a ranquear, a aumentar o conteúdo, mais pessoas acessarem aquele .com.br, porque quanto mais pessoas você acessar o site raiz.com.br, melhor ele fica ranqueado no Google ou em qualquer outra plataforma. Então você ter mais pessoas acessando aquele .com, aquela casa digital, vamos dizer assim, mais você consegue ter exposição na internet. Faz sentido, meu amigo? Faz total sentido. Muito interessante você ter trazido essa complementação aí, meu amigo Caio Camargo. E aí, tá gostando desse episódio? A gente pode estar vendo aí uma grande mudança aí nos conceitos e fundamentos do marketing digital. Mas para saber como aplicar isso no seu negócio, se liga aí depois dos nossos apoiadores, a gente vai entrar um pouquinho na prática disso tudo. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição.
Muito bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana, hoje trazendo o SEO ao limite, o céu ao limite, né? E aí está mostrando para vocês aqui as maneiras como estão mudando mecanismos de busca e como você se posiciona na internet, certo, Fred? Certíssimo. E aí a pergunta, né, que ficou no ar antes de você ouvir os nossos apoiadores, não se esquece de dar uma moral aí, clicar para ver a solução massa que cada um tem para o seu negócio. E a pergunta que ficou no ar foi, mas e o varejo? Como a gente pode trazer essa ideia para o nosso dia a dia? Então a gente vai concluir esse episódio com 4 passos práticos para você transformar seus clientes em parceiros nessa estratégia digital, porque esse é um dos caminhos que a gente está trazendo aqui. Existem vários para essa nova realidade, né, Caio? Mas a gente aqui, eu e o Caio do Varejo Cast, a gente está apostando que trazer o cliente para perto, todo esse conceito de uma comunidade para gerar conteúdo vai ajudar a te fortalecer e ser encontrado, seja as ferramentas de busca, seja pelas IAs ou até mesmo no orgânico, né, Caio? Então, vamos lá, vamos começar. Então, o primeiro, Caio Camargo. Vamos lá, o primeiro ponto aqui, descubra o que seu público quer compartilhar. Então, pega lá, o que vai fazer sentido para o teu negócio? Então, a gente colocou alguns exemplos aqui, Você vende material de papelaria? Você pode incentivar os clientes a compartilhar planners e templates de organização. Ô Fred, isso me lembra, lá nos primórdios da internet, já tá abandonado há algum tempo, tinha lá o Falando de Varejo, né, cara? E o maior blog de varejo do Brasil, do meu amigo Caio Camargo. E, cara, uma das páginas mais acessadas, acho que se eu for lá, porque ainda tá no ar, né? Mas, historicamente mais acessadas eram as etiquetas gratuitas. Eu tinha feito um template de etiqueta pro cara usar como splash de preço na loja, né? E muita gente baixou e tinha lá o @ falando de varejo ou falandodevarejo.com.br. Então isso pode ser uma coisa, se você fornece alguma coisa para o cliente, mas fica um arrobazinho seu, um .com.br, para as pessoas entenderem que aquele conteúdo veio através de você, né? Tem uma loja de moda, que tá uma galeria onde os clientes postam looks com as suas peças, né? Você trabalha com eletrodoméstico, quem sabe criar um espaço para avaliação ou comparação aí, os reviews, famosos reviews feitos pelos próprios consumidores, certo, Fred? Excelente, excelente. Segunda dica aí para colocar em prática, encontre palavras-chave estratégicas. Você pode usar ferramentas como Google Trends, SEMrush, para entender o que as pessoas realmente estão pesquisando. Por exemplo, a gente falou aqui do Notion. O Notion, ao investir em um artigo sobre como planejar seu tempo, focou em um modelo de planejamento semanal que atrai um público muito mais qualificado. Exatamente. Outra coisa importante aqui tem que dar o pontapé inicial. E esse pontapé inicial, a gente também pode ser parecido com o soft opening. Então, assim, não adianta você abrir um .com.br, um site, alguma coisa, sem nada lá. Uma caixinha vazia não vai chamar o interesse da internet, né? Isso quer dizer que ter algum conteúdo postado antes de você lançar faz sentido, né? Onde você começar a fazer barulho e tudo mais. Só um detalhe importante, não coloca tudo do mesmo dia, tudo de uma vez, não faz um carregamento pleno, porque cada rede, inclusive a internet, tem um tempo de maturidade. O que eu aprendi com o tempo é se você, por exemplo, no LinkedIn, se você postar 3 conteúdos no mesmo dia, 1 ou 2 deles vão flopar, porque eles não vão entregar. Então, às vezes, você precisa esperar um tempinho para postar um novo conteúdo, mas vai colocando lá moedinhas no cofrinho, que uma hora o cofrinho tá cheio e dá para lançar. Mas pense ali em ter algum conteúdo prévio para que você lance, para abrir esse soft opening para começar realmente a fazer barulho na internet, certo, meu amigo? Certo, eu estava com saudade disso. Por favor, meu amigo Yannis Maciel, solta a vinheta traduzindo o Varejo Cast. Caio Camargo, soft opening. É uma abertura suave, né? Então é uma abertura sem muito alarde, né, cara? O pessoal faz muito hoje em danceterias, em restaurantes, né? Então você não faz o barulho que você vai inaugurar o restaurante, você só inaugura. Para ter um atendimento menor e mensurando se vai tudo funcionar, se está tudo adequado com a tua clientela, se a cozinha está funcionando direitinho, se o atendimento está bem treinado. Depois você faz uma inauguração efetiva daquilo que você vai lançar. Muito bem, muito bem. E o quarta e última dica, incentive a colaboração. Crie um espaço fácil para os seus usuários contribuírem. Quando eu estou falando de usuário aqui, estou falando de cliente, estou falando de funcionário. Ofereça benefícios, monetização, gamificação, destaques especiais. Veja que esses benefícios não precisam ser sempre com grana, com dinheiro, pode ser com destaque. Muitas pessoas gostam muito de estar em destaque, de ser divulgada, de aparecer também. Tem um negócio bacana que a gente vê às vezes na rede social, quando as pessoas lançam aqueles selos que a pessoa põe na própria fotografia, no perfil do Instagram, no perfil do LinkedIn, né? Eu faço parte de uma empresa GPTW, eu faço parte dessa causa, né? O hashtag da empresa, tem muita gente que faz isso de maneira espontânea e é legal sempre que seja espontâneo.
simultâneo no uso do employee, certo, meu amigo? Certíssimo. Estruture bem o conteúdo para que o Google encontre e indexe facilmente, assim também como outras ferramentas de busca, assim também como as IAs, assim como o Perplexity, por exemplo. Por que essa estratégia pode funcionar? Esse caminho que a gente está direcionando de ter as pessoas próximas, o cliente como parceiro, o funcionário como parceiro de geração de conteúdo e de divulgação. Por que esse modelo é poderoso? Cara, eu acho que os grandes pontos aqui, primeiro que a gente estava falando aqui é ser autêntico. E eu acho que o mundo tá cheio de coisas padronizadas demais, as agências pecam nisso, faz textos muito quadradinhos, padrão. Aí eu acho que quando a gente tem um conteúdo criado por pessoas, né, tem aquela fagulha de inovação, fagulha de nova comunicação, eu acho que a gente consegue criar de fato a autenticidade tá ali, de fazer diferente do que tá todo mundo fazendo. Hoje, com a conversa da IA, por exemplo, que a gente vê de texto tudo como é uma forma, né? Eu tô tentando listar, cara. Uma vez eu comecei a listar, tem vários pontos a serem listados de textos produzidos por IA, a gente já falou isso pra vocês, mas assim, tá na hora de ter coisas mais autênticas. Então, quando você tem uma linguagem diferenciada, pode ter um pouco de gíria, um pouco de brincadeira, eu acho que a gente busca o autêntico. E eu acho que mais, sobretudo, né, cara, que a naturalidade disso mantém isso como sustentável e cada vez mais difícil de copiar. Então acho que esses são os grandes valores que a gente tem nisso. Faz sentido, meu amigo? Faz total sentido, meu amigo Caio Camargo. E eu quero saber de você, faz sentido para você? O que você achou dessa provocação nossa aqui hoje do Varejo Cast, de pensar em novas formas de ser encontrado pelos sistemas e ferramentas de busca, pelas IAs que também estão se tornando ferramentas de busca. É muito importante entender esse novo contexto para não desaparecer no digital, né, Caio? Então, eu espero que você tenha gostado aí desse episódio, dessa sacada que a gente trouxe aí, mais um Tendências e Pendências. Então, perceba, se você não evoluir no seu SEO, o SEO passa a ser o seu limite. Se você não entender, ele passa a limitar o seu alcance, ele passa a limitar a sua presença digital. Então, é muito importante entender os novos caminhos, o novo jogo do SEO, porque senão você fica para trás, né, Caio? Exatamente. E dessa forma que a gente vai encerrando essa edição do Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana, lembrando para você, tem diversas maneiras de você se conectar com a gente. Além da rede que você está escutando a gente, seja YouTube, seja Spotify, por aí vai, você também tem um grupo no WhatsApp, você recebe uma série de informações a mais ali, uma newsletter incrível, então o que não entra às vezes no news, a gente coloca a mais na newsletter, então vai o que vai no news, mais outras notícias aí com a coloria do Fred, tá? E também, se você não gosta de grupo lá no WhatsApp, também tem um canal do Varejo Cast, ou seja, não faltam maneiras de você se conectar e receber informação. Lembrando, tem no mínimo 2 vezes por semana episódios aqui do Varejo Cast, né, para você, ou seja, conteúdo gratuito disponível para você o tempo todo, que tá dando upgrade ali, uma melhoria do seu negócio, certo, meu amigo Fred? Certíssimo, um forte abraço e uma ótima semana para você. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.